Eu odeio isso. Você não serve para ser jornalista. Isso era muito comum dos grandes, porque nas faculdades mais tradicionais, antigamente, 20, 25 anos, você tinha muita gente do mercado, da Folha, que eu falava, os intelectuais da Folha de São Paulo, porque ele dava ali 4, 5 aulas, e era legal para a faculdade ter essa pessoa. E muitas vezes, você não serve para ser jornalista, quem é você? Quem é você, cara, para falar isso para uma pessoa que ela não serve para ser determinado profissional? Desculpa, quem é você? Eu sou professor, eu sei. Ainda mais de uma profissão que tem que é tão ampla, tem tantas vertentes assim. Mas isso foi muito bom. Mas porque... você é uma pessoa ali de 18 anos, meu cara. 18, 19 anos. São muito jovens. São muito jovens. E que vão levar a sua palavra com um peso enorme. O professor tem peso. Mas, de certa forma, isso deu a essas pessoas uma ótima narrativa do herói. Depois vai contar em entrevista, e olha que cheguei lá na faculdade e o cara falou, não, você não tem jeito de jornalista. E eu virei eu virei tal, eu virei aquilo, eu fui acontecer. Mas isso era comum, então? Era comum. Não, no nosso curso não era, de fato. Eu coordenei o curso de 2003 a 2008. Eu entrei em 2002, 2003 a gente já batia nessa tecla, junto com a direção. Esse tipo de coisa não pode acontecer aqui. Porque primeiro que eu acho tão ridículo, tão antipático, tão nojento, tão babaca esse tipo de coisa, né? Essa coisa do professor ali... tanto que a gente tem um tablado, né? O professor está acima, né? Que eu acho que não tem necessidade. Você pode ficar ali... O aluno vai te respeitar. Se você souber se impor, se você souber o conteúdo, ele vai te respeitar. Claro que é um problema aqui, um problema acolá normal, mas no geral, eu vou dizer por nós, tá? Eu acho que nós formamos boas pessoas de verdade, bons profissionais, boas pessoas, alunos éticos, muito interessados. Teve gente que saiu do jornalismo. Claro. Ok, foi para outra área e tal. E eu converso com essas pessoas também, gosto muito, não sei se você conhece o Guilherme da primeira turma, que é um advogado. E desde o primeiro, tanto que o Guilherme ia... Um dia eu encontrei, um ano depois dele se formar, encontrei ele ali no campus, né? De paletó. Eu falei, pô, Guilherme, até o ano passado você estava de bermuda. Não, agora eu estou fazendo direito, né? Como muda totalmente. E virou um belo advogado, mas assim, não faz questão de participar, faz questão de vir ali, faz questão de de falar que fez jornalismo, né? Então acho que a gente fez um bom trabalho. Sim, mas... eu não vivi isso, repito, mas o atropelo da mudança da mídia, professor, das redes sociais e o impacto que isso tem nos jovens, no nosso vício em telas, né? Para trazer um pouco do tema do podcast, ele chama inteligência orgânica para a gente entender o que sobra para o nosso cérebro e o mundo. E a gente vai chegar a falar do chat GPT e da inteligência artificial, que eu imagino a loucura que deva ser isso também na sala de aula. Mas... o que a gente vê nos números é que esse jovem, se ele não chega mais burro, ele chega pelo menos mais deprimido, ou com menos, pós-pandemia principalmente, com menos habilidade social, né? Você estava citando do seu filho, eu já te recebi aqui outros educadores, mais da educação infantil, da educação básica fundamental, e com relatos de que a gente tem que fazer alguma coisa diferente porque nós estamos perdendo nossos jovens, nossos adolescentes. Ou seja, índices de suicídio realmente maiores. Na universidade, imagino que ao longo da sua trajetória... No meu tempo eu não lembro de ter pego um caso de suicídio no curso, assim. Em questão, não se falava em suicídio de gente jovem, assim, não era tão comum. Parece que hoje e é claro, não é algo que o jornalismo noticia por princípio, mas é algo que o gestor de educação tem que lidar hoje. Você passou por isso? O Mackenzie tem um departamento que cuida especificamente disso, né? Que dá toda a atenção, orientação, acompanhamento para o jovem, né? Quando ele se apresenta. Se a gente perceber isso, a gente não vai, evidentemente, você está trabalhando com uma pessoa maior de idade. E nem você pode interferir ou chamar o pai ou coisa parecida. Não pode? Não. Eu não posso passar para um pai que a nota do aluno, por exemplo, é diferente de um que está no ensino médio. Claro. Ele está maior de idade, está na faculdade e tal. Agora, já fui procurado por pai, por mãe, e quando você é procurado, se a gente perceber alguma coisa, a gente leva para a coordenação. Fulano de tal está com baixa autoestima,
ou tá com depressão, ou coisa parecida. Isso eu acho que é nosso papel também. Não é só ir lá e passar informação, passar conhecimento. Eu acho que você tem que perceber quando isso acontece. Eu estou há 23 anos no Mackenzie. Eu percebi poucas vezes. Na coordenação eu recebia mais casos. Então eu não posso te falar em nome da coordenação hoje, que é o professor Hugo, mas certamente ele recebe e ele encaminha. E às vezes a gente não fica sabendo. Se é um aluno da sua turma, eu vou ser chamado e falar, olha, Vanderlei, tem um aluno X, presta atenção nisso ou coisa parecida, porque tem que ter essa preocupação grande. Eu não lembro de um caso, a gente não teve um caso terrível, você chegou ao suicídio, eu sei que tem, mas eu não me lembro de algum fato que tenha que tenha chegado ao meu conhecimento e não teve, eu saberia, claro. Né? Eu estou lá há 23 anos, fulano, aconteceu isso, cara. Agora, tem bullying, tem uma série de coisas, eu lembro que uma vez tinha um aluno que a gente começou a discutir dentro da disciplina de política, estava discutindo política partidária e por alguma razão a gente entrou na questão da política, da nova política, da questão da mulher, da questão do politicamente correto. Eu sei que a gente começou a discussão, estava legal, estava assim, de repente esse menino começou a falar e começou a chorar. Que ele passava por bullying, que era tal. E ele era assim, eu sempre via ele com um grupinho. Eu até brincava, né? Falando, fulano, cadê fulano? Não veio hoje? Falei, porque eu tenho medo que ele não venha, quando ele chega aqui, ainda falei para ele, eu tenho medo que você entre aqui armado. Ele falou, não, fica tranquilo, Vanderlei, esse é o 6º da lista. Falei, então dá tempo de correr. Mas eu percebia que tinha alguma coisa ali. Aí, terminou, falei com os meninos mais próximos, não, Vanderlei, fica tranquilo. Tranquilo, ele é assim mesmo, daqui a pouco ele tá bem com a gente. Ele falava, tinha lá o programa Arquibancada, ele participava efetivamente e tal. Acho que foi o caso mais que eu vi presencialmente de um menino começar a chorar em sala de aula por achar que os colegas faziam bullying com ele, ou desprezavam, ou pelas opiniões dele, aquela coisa que não aceitavam muito e tal. E você vai ter que saber lidar isso em sala de aula. Agora, levei isso para coordenação, a gente conversou com ele, foi tudo tranquilo, ele se formou, tá tudo certo e tal. Então você tem que perceber. É teu papel também perceber. Mas você não tem a bola de cristal. Não, e você falou uma coisa muito importante, que eu esqueço, na verdade, porque você está lidando com adultos. Né? Na prática, às vezes parece que não. Né? Porque assim, meu filho está com 18, terminou agora. Então, semestre que vem, está na faculdade. Uhum. São 18 anos. Eu sou um cara extremamente protetor, não devia ser, mas eu sou, né? Eu vou ver se o cara está dormindo, ver como é que você está, se vai viajar, eu fico super preocupado. Enfim, mas de certa maneira, ele já é adulto. Você tem que também lidar com essa questão. Você não está lidando com criança, você tem que tratá-lo como adulto. Não tem mais a questão da presença do pai. E não pode. Na pandemia, Pedro, nós tivemos alguns casos, não lá, né? Mas não sei se chegou a acompanhar assim, de pai que interferia, entrava na aula. Agora, entra na minha aula para você ver o que vai acontecer. Eu não vou no teu escritório, eu vou no teu escritório te encher o saco. Você não tem direito. Você vai entrar na minha aula se eu te permitir que você entre na minha aula. Porque é aula, mesmo sendo online, é aula. Você não pode. Você quer assistir a aula, fique à vontade ali no online, mas você não pode entrar na minha aula como. Principalmente na questão. Nós tivemos 2018, 19, 20, 21, que a política estava muito efervescente. A questão da polarização. A polarização e entrava. Como assim, cara? Você não pode entrar. Aqui não, Jacaré. Tchau. Eu nunca tive esse problema. Mas eu sei de casos, né? Que pais que entraram porque tá fazendo a cabeça do meu filho. Qual é, amigo? Nossa senhora, teve esse momento. Eu acho que mais um ensino médio, mas assim, você fica assustado com essa história. Mas é porque a universidade, ela, dentro da polarização, ela cai numa bolha de doutrinação ideológica para a esquerda dentro dos grupos que promovem esse tipo de ideia. Veja bem, você pode discutir isso em sala de aula, teve gente lá, infelizmente eu não estava dando aula, adoraria ter dado aula para essa turma, que teve um dia que foi metade de vermelho e metade de amarelo. Eu ia adorar. E aí, não, cara, vamos trazer essas pessoas para cá. Traz e vamos discutir. Não há nenhum problema. Não tenha medo. Se você tem medo do aluno, cara, vai embora, vai para casa. E eu não estou dizendo que você tem que ameaçar nada. Eu estou dizendo que você tem que discutir. Você vai perder. Pode ser que... Não estou ali para ser amado. Eu estou ali para passar. Pode ser, tem grupos que você não... Eu já dei aula assim para grupos que eu falei, não quero mais dar aula para essa turma. E depois reencontrei essa turma 1 ano e meio depois e são meus amigos até hoje, que foram maravilhosos, principalmente por causa de política. Por causa de política. Mas é jornalismo. Você tem que estar discutindo isso o tempo todo. Você tem que estar
abordando, né? Tudo é política, né? Eu falo tudo, tem um programa, um programa CBN que fala tudo é política o tempo todo. Mas a gente está lidando com adulto. Isso você tem que ter em mente. Por mais que possa dizer, mas o pai ligou. Acontece, aí é um problema da coordenação que tem que resolver. O pai ligar e falar, olha, tá tendo a conta, mas a nota do meu filho, coisa parecida, desculpa. Se isso acontecer, é problema, você tem que resolver lá. Querer dar pitaco no conteúdo da tua aula. Do conteúdo da aula, coisa parecida. Mas eu realmente, eu acho que eu sou um sujeito de sorte, sabe? Como diria o Belchior. Eu não tive problema, assim, nunca de... E eu sempre fui lá e enfrentei, olha, vamos resolver isso aqui em sala de aula. Você é o dono da sua aula, você é o dono da sala de aula, né? Claro que às vezes você tem uma coisa que o cara vai buscar. Eu tive uma aluna que era muito problemática e a mãe dela veio com a coordenação, nossa, faz mais de 20 anos isso. E a menina era toda cortada, sabe? Com gilete e tal. E eu tentei convencer, ela era de Ribeirão, tentei convencer essa menina a trancar o curso, a ficar próximo, que era o que ela falou assim, eu quero distância dos meus pais. Eu vim para cá justamente para ter distância deles, né? Aí você não pode fazer nada. Não há o que fazer. É uma adulta. Dentro ali você pode ajudar, mas fora dali, o que você vai fazer? Sim. E a questão do uso do celular? Porque graças ao Jonathan Haidt, a geração ansiosa, a gente está conseguindo essa proibição com legislação nas escolas até o ensino médio, imagina. Mas e na faculdade? Problema do professor. Ele que resolva. Se ele não quer o celular, ele combine com a sala. Entendeu? Eu não tenho essa questão. Claro que você percebe, você pede, rapaziada, vamos. Por exemplo, quer gravar, tudo bem, mas se você vai usar minha aula, tem algum maluco aí gravando aula para menosprezar. Para né? mostrar. Sim, agora, eu nunca tive esse problema. Agora, claro que incomoda. Às vezes você está falando para ninguém. Eu tenho uma sala pequena, 10 alunos, eu estava fazendo uma revisão de prova. Aí pessoal, por favor. É uma revisão de prova, 20 minutos, por gentileza, guardem o celular. Mas é muito difícil você... Às vezes a gente está numa palestra lá, a gente pega o celular, né? Às vezes a gente pega nós, adultos, pegamos o celular. Então eu acho que é uma negociação em sala de aula. Eu acho que impor isso para um marmanjo, para um cara, não dá. É proibido usar... Agora, me parece, né? Eu vi domingo isso, uma matéria, acho que no Fantástico, dizendo que isso tem funcionado. Tem funcionado para o ensino fundamental e médio. Muito. Essa coisa de guardar o celular.